Consideremos a fatoração de x6 menos 8. Aqui, nós observamos que 8 pode ser escrito como 2 ao cubo. Então, isso aqui nos sugere escrever x à sexta como sendo x ao quadrado ao cubo. Nessa forma, a gente tem em mente usar a expressão P3 menos Q3 é P menos Q vezes P2 mais PQ mais Q2. E aí eu estou usando essa expressão olhando o meu P como sendo x2 e o meu Q como sendo 2. Então isso aqui me daria P menos Q, ou seja, x2 menos 2 vezes P2, nesse caso x2 ao quadrado, que é x à quarta, mais PQ, x2 vezes 2, posso escrever 2x2 aqui, mais Q2, 4. Essa expressão ainda pode ser fatorada, x2 menos 2. Por quê? Eu posso olhar x2 menos 2 como x2 menos raiz de 2 ao quadrado. E, nesse caso, eu tenho em mente usar P2 menos Q2, que eu sei que é P menos Q, P mais Q. Então, se eu olho agora, esse x é o meu P e o meu Q é a raiz de 2, então x2 menos raiz de 2 ao quadrado ficaria x menos raiz de 2 vezes x mais raiz de 2. Então isso vem daqui, usando essa expressão. E ainda temos x4 mais 2x2 mais 4. Aqui a gente gostaria de verificar se é possível fatorar esse termo x4 mais 2x2 mais 4. A primeira análise que a gente faria é o seguinte. Isso aqui é o que a gente chama uma equação biquadrada, porque se eu introduzir uma variável auxiliar w como sendo x2, então x4 mais 2x2 mais 4 se transforma em w2 mais 2w mais 4. E sempre que eu tenho um polinômio do segundo grau, lembrando, por exemplo, se eu tiver algo do tipo a y2 mais by mais c, eu sei fatorar esse polinômio se eu conheço as raízes. Por exemplo, se R1 e R2 são as raízes de AY2 mais BY mais C, então nós sabemos que eu posso fatorar esse polinômio do segundo grau da seguinte forma. Aqui, o coeficiente do termo do segundo grau, que é o A, ele aparece, e você tem y menos cada raiz. Ora, no nosso caso, a gente tem um polinômio de segundo grau em w. W2 mais 2w mais 4. A ideia é a mesma que está expressa aqui. Se a gente calcula as raízes, a gente pode decompor, na verdade a gente pode fatorar esse polinômio w2 mais 2w mais 4 como w menos cada uma das raízes multiplicando. Então, a gente vai tentar achar as raízes aqui. Ora, vamos usar a fórmula de Bhaskara para achar as raízes. W é menos b, menos 2, mais ou menos b2, 4, menos 4,
vezes A, que é 1, vezes C, que é 4. Então, menos 16 sobre 2A. 2 vezes 1. Isso aqui é menos 2, mais ou menos. 4 menos 16, menos 12 sobre 2. Ora, a gente vê que aqui é a raiz de um número negativo, ou seja, esse W ele não é real. Ou seja, esse W aqui, na verdade, são as raízes R1 e R2. Né? A solução disso dá os Ws, que são os valores das raízes. Então, eu não tenho como... Eu até posso fatorar a expressão colocando, por exemplo, aqui a gente teria o A é 1. Então, eu colocaria 1, né, que é A, W menos R1, W menos R2. E o que seria R1 e R2? R1 e R2 seriam as expressões que vêm daqui, ó. Seria menos 2 mais raiz de menos 12 sobre 2. E o outro seria menos 2 menos raiz de menos 12 sobre 2. Mas a gente não quer fazer fatorações envolvendo termos que são números complexos. Na verdade, essa forma aqui, ela admite sim uma fatoração. Uma fatoração em termos de um polinômio do segundo grau. Só que não é muito simples fazer essa análise usando esses números complexos que aparecem aqui. Então a gente vai fazer de uma outra maneira esse problema. Por ora, isso aqui já seria a resposta para a fatoração de x6 menos 8. Isso já está satisfatório. Mas é possível abordar essa questão de uma maneira equivalente. E como é essa forma? Aqui a gente vê o seguinte, esse termo original aqui, x6 menos 8, poderia olhar o 8 como sendo raiz de 8 ao quadrado. Dessa forma, isso me levaria a pensar x6 como sendo x ao cubo ao quadrado. E aí, eu de novo estaria olhando para essa expressão P2 menos Q2, onde o P eu estaria vendo como sendo o x3 e o Q como sendo o raiz de 8. Então, eu poderia escrever x6 menos 8. Vendo isso como sendo x ao cubo ao quadrado menos raiz de 8 ao quadrado, poderia ver isso na forma P menos Q, ou seja, x3 menos raiz de 8, multiplicado por P mais Q, nesse caso, x3 mais raiz de 8. E agora, o trabalho que a gente teria é reescrever x3 menos raiz de 8 e x3 mais raiz de 8, usando as expressões P3 menos Q3 e também a P3 mais Q3. Então, vamos fazer isso aqui. x3 menos raiz de 8 eu vejo isso da seguinte forma. O raiz de 8 eu vou escrever da seguinte forma. Se eu colocar 8 ao cubo aqui, eu tenho que pôr um 6 aqui, porque raiz sexta de 8 ao cubo é a raiz de 8. Agora, nessa forma, eu sei que eu posso escrever isso aqui. Então, x3 menos raiz de 8, eu olho como x3 menos raiz sexta de 8 ao cubo. E ainda posso fazer mais uma simplificação aqui, porque raiz sexta de 8 é 2 ao cubo. Então, posso fazer essa simplificação.
isso aqui me daria raiz de 2. Então, eu posso escrever, raiz sexta de 8 é raiz sexta de 2 ao cubo, que eu simplificando tenho raiz de 2 ao cubo. Então, eu tenho essa forma aqui. E eu vou usar de novo a fórmula P3 menos Q3, P menos Q vezes P2 mais PQ mais Q2, para reescrever isso que a gente tem aqui. Aqui lembrando que isso é o meu P é X e o meu Q é raiz de 2. Então, isso me daria P menos Q, X menos raiz de 2, vezes P2, ora, P é X, então fica X2, mais PQ, X vezes raiz de 2. Posso pôr, então, raiz de 2x, mais Q2. O que é raiz de 2, então Q2 dá raiz de 2. O que é raiz de 2, então Q2 é 2. Então, isso aqui me daria a expressão para x3 menos raiz de 8. Seria esse termo que está aqui. Então, posso escrever isso como sendo x menos raiz de 2 vezes x2 raiz de 2x mais 2. Agora, o que a gente faz aqui? A mesma coisa, só que para x3 mais raiz de 8. Ora, uma coisa parecida. Aqui, ó, a gente já pode usar que raiz de 8 é raiz de 2 ao cubo. É bem mais rápido, agora vendo aqui, pessoal, em vez de fazer essa passagem assim, raiz sexta de 8 ao cubo, era mais rápido realmente, né? Só deixando registrado aqui. Raiz de 8, o 8 é 2 ao cubo, então isso é raiz de 2 ao cubo, que é a mesma coisa que raiz de 2 ao cubo. Ou seja, podia chegar nessa identificação, raiz de 8, raiz de 2 ao cubo, vindo direto dessa forma aqui, né? Mas tudo bem, a gente fez um percurso maior, mas obteve a mesma expressão. Enfim, voltando então ao nosso problema, x3 mais raiz de 8, então eu posso identificar como x3 mais raiz de 2 ao cubo. Só que agora, a expressão que eu estou usando não é P menos Q ao cubo, mas seria... não é P3 menos Q3, mas seria P3 mais Q3, que a gente sabe que é P mais Q vezes P2 menos PQ mais Q2. Então aqui o meu P ele é o X e o meu Q raiz de 2. Então x3 mais raiz de 2 ao cubo seria P mais Q, x mais raiz de 2 vezes P2, que dá x2, menos PQ. P é x, o que é raiz de 2, então fica menos raiz de 2x mais Q2. O que é raiz de 2, então fica mais 2. Então, posso escrever x ao cubo mais raiz de 8 como esse produto que está aqui. Então, inserindo aqui na expressão, eu obteria algo do tipo vezes x mais raiz de 2 vezes, escrever aqui embaixo, que não deu espaço, x2 menos raiz de 2x mais 2. Então, nota que isso aqui, então, seria uma resposta equivalente
para a fatoração de x6 menos 8. Tanto essa aqui quanto essa são respostas válidas. A única coisa que essa resposta aqui tem adicional é que x4 mais 2x2 mais 4 corresponde a esse produto de x2 mais raiz de 2x mais 2 por x2 menos raiz de 2x mais 2. Ou seja, a gente conseguiu fazer essa fatoração de x4 mais 2x2 mais 4 sem trabalhar com essas raízes imaginárias aqui, mas simplesmente olhando x6 menos 8 escrito dessa forma aqui, x3 ao quadrado menos raiz de 8 ao quadrado, ao invés de fazer essa identificação original x6 menos 8 como x2 ao cubo menos 2 ao cubo. Então é mais ou menos a diferente forma de tratar a questão é que nos deu essas duas respostas equivalentes.